Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a sequência de suscetibilidade magnética nos exames de ressonância magnética do crânio. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações sempre que houver vídeos novos aqui no canal. Bom, o exame de ressonância magnética do crânio é imprescindível na avaliação de algumas patologias, e hoje em dia nós temos utilizado as sequências de suscetibilidade magnética para avaliar calcificações, hemorragias ou depósito de ferro. No vídeo de hoje vocês vão saber mais um pouco sobre essa sequência. Vamos lá? Pessoal, essas são as sequências que nós utilizamos no exame de ressonância magnética do encéfalo. Aqui no canto inferior direito, uma sequência de suscetibilidade magnética, que são as sequências que nós vamos falar hoje no vídeo. Aqui a sequência SWI. As principais sequências de suscetibilidade magnética são as sequências T2 estrela, T2 gradiente, que é essa à esquerda, e a sequência SWI, que é essa sequência à direita. A sequência SWI é uma sequência mais moderna, ela demora um pouco mais a aquisição do que a sequência T2 estrela e ela apresenta mais artefatos de suscetibilidade magnética. A sequência T2 estrela, observem que ela tem um efeito T2 maior também, quando comparada aqui à sequência SWI. Observem, por exemplo, o líquor, que fica branco, né? Mais hiperintenso quando comparado ao líquor aqui no interior do sistema ventricular na sequência SWI. Ambas as sequências vão ter esse sinal do parênquima, um sinal mais homogêneo, um sinal intermediário, que você não tem muito bem a distinção do que é substância branca e o que é substância cinzenta. Mas observem que não há focos que têm hipossinal no parênquima encefálico que pudessem sugerir alguma área de alteração de suscetibilidade magnética, como eu vou demonstrar para vocês mais à frente. Para vocês entenderem melhor como é que funciona a aquisição dessas sequências, é importante saberem que ambas elas estão relacionadas ali principalmente a artefatos de suscetibilidade magnética. Imagine um campo magnético. Esse campo magnético aqui é representado, por exemplo, por essas linhas e esse vetor ali, essa orientação. E existem determinadas substâncias que, quando inseridas nesse campo magnético, distorcem ele de uma maneira que você vai conseguir detectar isso pela imagem através de focos de alteração de sinal que apresentam baixo sinal, apresentam-se pretos, apresentam-se hipointensos. Quem são essas substâncias? São substâncias diamagnéticas, principalmente as calcificações, e substâncias paramagnéticas, principalmente o ferro, e depósitos de produtos da degradação da hemoglobina, que são principalmente hemosiderina. Aqui um exemplo prático para vocês verem a diferença da sequência T2 estrela e da sequência SWI. À esquerda, a sequência T2 estrela, observe esses múltiplos focos de hipossinal, focos pretos no parênquima encefálico. Quando nós fazemos o SWI desse mesmo paciente, observem que aparecem outras lesões que não eram possíveis de ser caracterizadas na sequência T2 estrela. E, além disso, as lesões que você já conseguia ver na T2 estrela elas são mais evidentes no SWI. Às vezes aparece até que elas estão com um tamanho um pouco maior, né? Por quê? Porque essa sequência ela tem mais artefatos de suscetibilidade magnética mesmo. E essa que é a ideia dessa sequência, você conseguir detectar de uma maneira mais sensível esses focos, sejam eles de calcificação, sejam eles de hemorragia, sejam eles por depósito de ferro. Ou seja, a sequência SWI é a sequência que tem mais sensibilidade. Vamos para um exemplo prático. Um paciente idoso com hipertensão arterial crônica. Observem a sequência SWI, múltiplas lesões com hipossinal, esparsas pelo parênquima, mas com predomínio aqui nas regiões dos tálamos. Observem as lesões, com predomínio nessa região mais central. E aí, como é que a gente diferencia se isso aqui é calcificação ou sangue? A maneira mais simples é você ter um exame de tomografia computadorizada desse paciente, e aí você compara se esses focos hipointensos aqui na sequência SWI têm ou não têm calcificação num exame de tomografia. Se você não tiver disponível a tomografia e você tiver a sequência SWI, é legal você checar sempre o mapa de fase. Alguns aparelhos ali vão te fornecer essa sequência. É uma sequência que serve ali no algoritmo e nos parâmetros para você conseguir adquirir a sequência SWI. E o legal dessa sequência de fase é que ela consegue diferenciar o que é diamagnético, ou seja, o que é calcificações, do paramagnético, que é ferro e sangue. Como é que isso acontece? Essas substâncias elas vão ter sinal oposto na sequência de fase. E aí você vai ter que ter um parâmetro. Por quê? Porque muitas vezes eles vão mandar para você essa sequência com componentes de calcificação diamagnético branco e paramagnético preto, ou o contrário. E aí, para você ter certeza do que você está vendo, você vai sempre se basear nas veias. Então, observe aqui na região mais central essas veias, tá? Essas veias elas estão com sinal como? Elas estão hiperintensas, elas estão brancas. Ou seja, tudo que tiver branco igual a veia, que contém sangue,
vai ser material paramagnético. Então, nós temos dois exemplos aqui. Aqui esse foco branco com sinal igual da veia, que representa uma microhemorragia no tálamo, e esse foco preto, que tem um sinal oposto ao da veia, ou seja, é um composto diamagnético, que representa calcificações da glândula pineal. Então, para isso que serve a sequência de fase, para você diferenciar o que é diamagnético, calcificação, do que é paramagnético, que é ferro ou sangue. Outros exemplos práticos, aqui um paciente com doença de Farr, à esquerda uma tomografia com múltiplas calcificações nos núcleos da base, tálamos e regiões subcorticais, e a sequência SWI, que demonstra muito bem esses focos de calcificações com marcado hipossinal. Aqui um outro exemplo, observe essa lesão, uma lesão hiperintensa em T2, com um halo de hipossinal em T2, que representa um cavernoma. Quando nós fazemos a sequência de SWI, essa lesão apresenta esse efeito, que chama efeito blooming. A lesão ela é como se estivesse expandido, crescido na sequência SWI. E tem marcado o hipossinal, muitas vezes até com esses halos, ou como se fossem lamelas, assim, de suscetibilidade magnética. Isso por quê? Porque essa lesão, elas depositam muita hemosiderina e elas apresentam com marcado hipossinal na SWI, com esse efeito blooming, devido a esse depósito de hemosiderina que nós podemos observar aqui. Aqui só mostrando um T1 pós-contraste. Ali nas setas, observem que essa lesão ela se associa a um angioma venoso. Então, só para representar para vocês um outro caso que a gente consegue caracterizar muito bem a sequência SWI, os focos de hemosiderina nos cavernomas. Outro exemplo, um paciente que tinha uma hemorragia subaracnoide à direita. Observem aqui as áreas de hipossinal que estão ali delineando a superfície dos giros corticais, tanto na região frontal quanto na região parietal. Essas áreas representam depósitos de hemosiderina, que são por siderose superficial cortical, relacionados à sequela de hemorragia subaracnoide. Um outro exemplo aqui, imagens axiais ponderadas em T1 e T2. Observe uma pequena lesão hiperintensa em T2 ali na região central da ponte. Quando nós fazemos a sequência pós-contraste, a sequência SWI, essa lesão ali ela apresenta impregnação pelo meio de contraste. Observem que são duas lesões, uma um pouco maior à esquerda e uma um pouco menor à direita. Essas lesões elas têm uns contornos um pouquinho irregulares, meio lobulados. São telangiectasias capilares e aqui não é depósito de hemosiderina ou depósito de ferro ou calcificação. O que a gente tem aqui é que essas lesões são estruturas vasculares, elas contêm deoxihemoglobina e esses capilares vão apresentar esse marcado hipossinal na sequência de suscetibilidade magnética. Outro exemplo muito interessante, um paciente com esclerose múltipla. Observem essas múltiplas lesões desmineralizantes na substância branca periventricular. Esse exame foi adquirido no aparelho de 7 Tesla. Observe como fica bonita a imagem do SWI do aparelho de 7 Tesla. E é legal por quê? Porque você consegue ver o sinal da veia central, que apresenta ali, por exemplo, naquela lesão na região frontal direita. Observem essa veia, passa no centro da lesão desmineralizante. Por quê? Porque essas lesões desmineralizantes têm ali uma distribuição perivenular. E o legal ainda desse caso é você observar que essa lesão desmineralizante apresenta um halo de hipossinal na sequência SWI, que representa depósito de ferro. Então, observem essa aplicação da sequência SWI em lesões desmineralizantes para você caracterizar a distribuição perivenular e o depósito de ferro que acontece nessas lesões. Por último, gostaria de mostrar esse outro caso, também relacionado a depósito de ferro, mas aqui uma leucoencefalopatia multifocal progressiva, uma lesão relacionada ao vírus JC. Observem aqui na axial flare à esquerda a lesão desmineralizante na região do giro pré-central e no aspecto posterior do giro frontal superior direito. E o mais legal de observar é o SWI, que ele apresenta essa linha de hipossinal que representa depósito de ferro nas fibras em U e na região ali subcortical dessas lesões. Então essa é uma outra aplicação que vocês podem utilizar a sequência SWI. Bom pessoal, no vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre a sequência SWI ou T2 estrela, podem enviar aqui no YouTube ou no nosso canal no Instagram. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhe com quem você acha que possa ter interesse nesse conteúdo. Até a próxima!